Boa tarde, gente. São 17 horas em ponto. Como vocês estão? E a gente está aqui hoje para mais um bate-papo, né? A convite da doutora Renata Vilarim, lá de Campina Grande, estado lindo da Paraíba, que me convidou para a gente ter esse bate-papo hoje sobre educação inclusiva, né? A doutora Renata deve estar entrando e eu tô vendo que o pessoal já tá aqui já. Oi, gente, boa tarde. Vai embora não, fica aqui que a gente vai falar de um assunto bem interessante. E aí, como que fica a situação desses alunos que possuem algum tipo de deficiência? Como que a gente faz? Em épocas de Covid-19, uma questão aí que assola tantas famílias que não possuem pessoas com deficiência em casa, já é tão difícil. E aí? E se tiver uma pessoa com deficiência, como é que a família está fazendo? Como é que o aluno está fazendo, se ele tiver autonomia? Djalma, meu amigo, um abraço, saudade de vocês. E como que vai ser? E para falar sobre isso, né, e outras coisas mais, né, ligadas aí a essa questão da educação inclusiva, a doutora Renata Vilarim, né, vai estar aqui comigo. E, doutora Renata, eu vou... É ela que ficou de me entrevistar, né? Vamos esperar ela entrar e eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouquinho para vocês, mas eu já vou já adiantando. Aqui é meio que é, a câmera eu tô olhando, né, para mim mesmo, então vocês vão ver do outro lado, né? Mas doutora Renata Vilarim, ela é autora desse livro aqui que se chama O Direito à Educação Inclusiva para Crianças com Espectro Autista, né? Já mostrando aí para vocês um pouquinho do que a doutora Renata ela faz. Deixa eu ver aqui, cadê a doutora Renata? Doutora Renata, você solicita, por favor, a sua entrada? Tem um botãozinho que apareceu aí quando a senhora entrou, que está escrito solicitar, para eu poder aceitar aqui. Vamos ver aqui se eu consigo falar com a doutora Renata. Vamos lá. Vamos ver, pessoal, só um minutinho. Estou esperando aqui a doutora Renata pedir autorização e acabei de clicar num botão aqui que coloca um bigode na minha cara, né? Então vamos tomar cuidado para isso não acontecer. Opa, errei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a doutora Renata. Doutora Renata, a senhora entra, sai e entra de novo, por favor? Que aí a gente vê a solicitação aqui. E aí, gente, como é que tá a semana aí de isolamento? Tenho notícias quentes para vocês. Não sei se vocês vão ficar felizes, mas tenho notícias quentes aqui sobre o isolamento, viu? Não, doutora, é a senhora que solicita e eu aceito, porque eu que entrei. Isso. Deixa eu ver se eu consigo te mandar um convite aqui. Aí. Pronto. Acho que agora vai dar certo, né? A gente tem feito tantas lives aí, mas a tecnologia não é o nosso forte, não. Boa Olá! tarde, Boa doutora! tarde. Tudo bom, Tatiana? E Tudo aí? bem? Como é que tá aí em Campina Grande, Paraíba? Isso, tá aqui chovendo, tá todo mundo aqui isolado, e, enfim. E aí, tá tudo bem aí em Goiás? Aqui também tá caindo umas gotinhas aqui, mas eu achei bom porque aí eu pude colocar, né, um palitozinho para Sim. ficar mais apresentável, né? O Ah, pessoal tá, não tá aguenta ok. mais
me ver no Aqui relaxo. tá frio. E, É isso. é, E então, aí? doutora, eu tava falando aqui, inclusive mostrei para o pessoal seu livro, né? Sim, Esse livro aqui que a isso. doutora Renata, muito atenciosamente, mandou um Ah, para mim, tá. eu tive a oportunidade de ler. Doutora Renata, então, ela é autora desse livro aqui, que é O Direito à Educação Inclusiva para Crianças com Espectro Autista. Doutora, antes da gente Isso, começar o nosso bate-papo aqui, se apresenta para o certo. pessoal. Bem, pessoal, eu sou Renata Vilarim, sou de Campina Grande, advogada, sou professora universitária, pesquiso a questão da educação inclusiva, né? Foi meu tema de pesquisa e eu continuo afunilando nessas questões. Estou aí já prestes meu livro infantil já está no forno para ser Olha que lançado. bacana! Isso. E atuo muito nessa questão de advogando bastante nessas causas de pessoas com deficiência em relação à saúde, educação, etc, né? Enfim, é um prazer estar aqui, viu, doutora Tatiana? É um prazer imenso a gente discutir um pouco de um assunto tão importante, né? Um assunto que Instigante, muitas né? famílias instigante, muitas questões a serem discutidas, a serem contempladas. Enfim, é um prazer estar aqui dividindo conhecimento, batendo um papo de forma descontraída, né? Enfim, então, enfim, está aqui todo mundo isolado, todo mundo acho que já cansado de viver nesse isolamento, mas as escolas sem previsão de volta. Mas, enfim, o que antes de conversar, né, eu queria, assim, justamente explicar, até falar um pouco da importância de debater esse assunto. Né? A gente vê que os últimos dados da ONU, né, agora foram recentemente, dizem que 85 países, né, no caso, mais de 85 países fecharam suas escolas, né, tendo, né, o último dado que eu vi, mais de 700 milhões de pessoas, de jovens e crianças, estão fora da escola, né? E isso, assim, para aliviar esse impacto, isso traz um impacto social e um impacto econômico muito importante, né? No caso, assim, não temos previsão de volta, né? Crianças típicas e crianças atípicas em casa, sem o convívio social, né? Sem a questão da convivência diária com os amigos, com a parte, você sabe que como é importante para a pessoa com deficiência a questão da interação social, né, doutora? A questão da falta de rotina, né? E eu falo até em questão de múltiplas deficiências, seja ela autismo, seja ela deficiência intelectual, seja ela deficiência auditiva, enfim. Essas crianças estão em casa, né? Sem terapia, sem escola. Né? Então, assim, eu acho que sem previsão de volta. Então, para aliviar esse impacto social também, você até falou da questão das famílias que não têm condição de acesso, né, à informação, né, a uma internet, a um computador. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela já fala sobre a alternativa de amenizar essa questão através da distância do sistema EAD, né? Então, eu vejo aí, doutor, eu pergunto, né, a você, né, no caso, os impactos, né, da questão, o que é que você acha da questão, a solução? O sistema EAD funciona para criança com deficiência, para pessoa com deficiência, né? É uma questão realmente que é uma coisa que a gente não sabe se realmente funciona, né? Porque depende tanto Mais uma vez eu acho, né, segunda, mais uma vez eu acho que a crise do Covid também acirrou, né, no caso, já as desigualdades que as pessoas com deficiência ela têm, né, em relação aos demais. Enfim, vamos lá. O que é que você acha Então, desse sistema? eu queria começar falando, contextualizando o que a gente está vivendo agora nesse momento Brasil, né? Às 3h30 da tarde, agora, de hoje, dia 16 de abril,
O Ministério da Saúde, ele soltou uma informação de que nós temos 30.425 casos de Covid-19 confirmados, né? O que muito me preocupa, porque ontem era 28 mil e alguma coisa. Então, de ontem para hoje, nós tivemos aí um pulo de mais de 2.000 casos confirmados e nós sabemos que deve ser muito mais, né? Será que tem teste para todo mundo? E os assintomáticos, né? Então, ainda tem isso. E que nós tivemos aí óbitos, né? E que hoje a contabilização desse óbito está em 1924. 1924 pessoas estão indo a óbito. Dentre essas pessoas aí, eu quero que vocês enxerguem isso como macro, porque, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. No último censo que a gente teve, infelizmente, desculpe, nós íamos ter um censo agora em 2020, mas infelizmente nós não pudemos ter, né, esse censo. O nosso último censo, ele é de 2010, né? O IBGE fez um censo em 2010. E aí, meus amigos, o que aconteceu nesse censo de 2010? Verificou-se o seguinte, que 23,91% da população brasileira tem algum tipo de dificuldade para enxergar, para ouvir, de mobilidade. Pense bem, 23,91% da população quer dizer o quê? Mais ou menos um quarto da população brasileira. Então, nós temos aí pessoas com Covid-19, nós temos pessoas indo a óbito, e grande parte dessas pessoas são pessoas com dificuldades, são pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então, a gente deve olhar para esse público da forma respeitosa e atenciosa como ele merece, né? Então, nós temos aí pessoas morrendo principalmente no Sudeste, né? Hoje nós temos aí a informação de que 56,6% das pessoas que vieram a óbito são do Sudeste, depois do Nordeste, depois do Norte, depois do Sul e, por último, o meu Centro-Oeste, né? Aqui a gente está num sistema bem pesado de isolamento, que eu acho que isso também deve estar contribuindo bastante para a gente estar, graças a Deus, na lanterna. Mas olha só, gente, em fevereiro desse ano, o governo federal, ele se antecipou e no dia 6 de fevereiro foi publicada a Lei 13.979, que já falava dessas medidas que seriam tomadas com relação à Covid-19. Tá? Medidas com relação à saúde e que, consequentemente, ia atingir aí tantas outras áreas, né? Principalmente a educação. E aí, ela veio falar para a gente o que era isolamento, o que era quarentena. Foi montado em seguida, no dia 16 de março, um comitê para enfrentamento da crise, né? Para supervisionar o monitoramento dos impactos do Covid-19. E nesse comitê, obviamente, a gente tinha que ter a presença de representante da educação, né? Porque a educação é fundamental e ela tem um impacto muito grande na sociedade. Por quê? Porque uma parcela muito grande da sociedade ou está estudando ou está lá trabalhando nesse ambiente, nessa instituição de ensino, né? E aí, doutora, nós tivemos aí, lançado pelo Ministério da Educação, no dia 17 de março, a portaria número 343, que deu um susto danado em todo mundo, né? Assustou todo mundo, por quê? Ela veio e disse o seguinte, olha, pessoal, agora vamos suspender as aulas presenciais pelo prazo prorrogável de 30 dias. E agora as aulas serão feitas pelo regime remoto, ou seja, com o auxílio de tecnologia. As aulas elas vão ser online. E pegou todo mundo desprevenido. Pegou as famílias desprevenidas, as escolas desprevenidas. Então,
Imaginem só, eu Então, sou mãe de criança com deficiência, mas eu também sou professora. Você não tem noção, e eu sei que a doutora também é professora, e é por isso que a gente está aqui nesse bate-papo. Nós, isso. professores, nós tivemos que nos habituar a uma nova rotina. Não é fácil, a gente está trabalhando muito, nós Muito, professores, a gente está trabalhando muito, e parece que tudo que a muito. gente faz não é o suficiente, né? Isso, Os gestores isso. também ficaram loucos, tanto os gestores públicos quanto os gestores das escolas particulares, né? Porque grande maioria não estava preparado para isso e de repente tinha que correr. Por quê? Porque o alunato ele não poderia ficar sem essas aulas, né? Então, lá foram as escolas correr para oferecer esse ensino para os alunos e os professores correrem para aprender a mexer nas ferramentas para poder ter condições de dar aula, né? Então, essa foi a portaria 343 do MEC, que foi doido, né? E aí, essa portaria também ela dizia que as Doida. instituições elas poderiam alterar o calendário de férias, né? Desde que cumprissem o calendário, os dias letivos. Por quê, gente? Eu acho que essa é uma dúvida, antes da gente entrar lá na questão da inclusão, doutora, é uma dúvida de muita gente com relação a como que vai funcionar essa questão de férias, como se vale a questão das aulas que estão sendo feitas online, né? E aí, a portaria 343, ela falou o seguinte, olha, você pode alterar o calendário de férias, mas tem que cumprir os dias letivos. Isso no dia 17 de março. Mas, Isso, já já. no dia 1º de abril, 2 semanas depois, os gestores, eles perceberam que essa questão de cumprir o mínimo que está lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, cumprir esse mínimo de dias letivos, já seria muito complicado. Razão pela Muito. qual o Poder Executivo ele expediu a medida provisória número 934. E ela, o que essa medida provisória fez? Ela veio flexibilizar essa questão dos dias letivos, tá bom? Então, olha só, pessoal, entendam o seguinte. Antes havia uma obrigatoriedade de, no mínimo, 200 dias letivos, tá? Então, a partir do momento que a gente teve essa medida provisória, esse mínimo aí, ele já começou a ser flexibilizado. Mas é importante que os colegas aí das escolas, todo mundo saiba o seguinte, que pela leitura, que particularmente eu fiz do texto da medida provisória 934, eu entendo que a gente padece de uma regulamentação. Então, não é simplesmente a escola dizer assim, então eu posso ofertar 160 dias letivos? Não, isso aí vai depender de uma regulamentação que eu ainda não sei se será de âmbito federal, estadual, municipal, né? Ou a cargo de cada um deles. E aí, o que aconteceu? No próprio mês de março, o MEC, ele veio e expediu a portaria 345 para estender também essa questão das aulas online para as universidades, para as instituições de ensino superior, né? E lá vamos nós, né, professora, que damos aula, aprender tudo para poder dar Aprender aula tudo para esses sozinha, meninos. né? Agora, a novidade, pessoal, senhoras e senhores, hoje, dia 16 de abril, foi publicada a portaria 395 do Ministério da Educação. E vocês sabem o que a portaria 395, que foi publicada hoje, diz? Ela prorrogou por mais 30 dias o ensino online. O ensino em regime remoto. Então, para quem achou que na próxima semana já ia voltar para a escola, então não vai mais. Nós agora vamos ficar aí mais 30 dias nesse sistema, tá bom? E os estudantes, professora, como ficam os estudantes? Como que ficam esses alunos diante desse ensino remoto?
Doutor, o que eu percebo é que, assim, independente de ser criança típica ou atípica, jovens, eu vejo sim uma insatisfação, né? Muitas vezes, assim, da questão do ensino remoto, por não ser presencial, por não ter aquela troca. O grande cerne da questão aí também é que eu acho que a questão do ensino remoto, né, para fazer o ensino remoto, o ensino à distância, ela não traz igualdade de oportunidades. A questão, já que vem na própria convenção, que a Lei Brasileira de Inclusão fala justamente sobre a igualdade de oportunidades na educação, um ensino de qualidade. A questão do sistema remoto, EAD, é muito desafiador e muito complicado para aquela criança, aquele jovem com um tipo de deficiência. Até porque os recursos não são adaptados muitas vezes. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, né, a questão do ensino remoto para a pessoa com deficiência ainda não está em igualdade com as crianças e os jovens que não têm nenhum tipo de deficiência, né? Então, assim, as crianças ou jovens com algum tipo de deficiência, que são inúmeras, elas não estão na escola, elas estão sem terapia, né? Elas estão, eu falo até mais especificamente da criança com autismo, até porque eu tenho uma criança com autismo em casa e a gente sabe que a rotina, né? A rotina muda muito, né? Então se desorganiza muito. Eu já imaginava que iria prorrogar, sim, essa questão que as escolas né, é um grande propulsor de contaminação, até porque existe muita gente, né, muitas crianças, e assim, eu acho que a questão do ensino remoto para esse tipo de pessoas, né, eu falo, pessoas com deficiência, ainda está ainda muito aquém daquelas pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, sabe? E eu É vou isso que eu além, vejo. doutora. Eu vou além porque aqui no meu estado de Goiás, a promotora da educação, ela expediu uma recomendação no dia 2 de abril, dizendo o seguinte, baseada numa pesquisa que foi feita aqui em Goiás, ela disse o seguinte, que deveria-se suspender as aulas remotas no ensino público, porque eles chegaram à conclusão que 36% dos alunos da zona urbana não possuíam acesso à internet. E pior, no mínimo, mais de 60% dos alunos lá na zona rural, eles também não têm acesso à internet. Então, como que continua o ensino remoto para um público que não tem Tem acesso acesso. à tecnologia para poder acompanhar as aulas? E eu vou mais além ainda. Grande parte dos pais, dos responsáveis legais por crianças, crianças com deficiência que exigem tanta atenção, tanto acompanhamento ali o tempo todo do lado, nessa questão do aprendizado, eles estão trabalhando. O pessoal da saúde está trabalhando. Vários lugares eles estão liberados para trabalhar. Então, aquela criança, aquele adolescente que já tem uma dificuldade de aprendizado, imagine só, ela está com a vovó, ou ela está com a Sim, secretária, ou ela está com a vizinha, ou ela está com o irmão mais velho. E talvez essa avó, que geralmente é mais comum ser os avós, o avô ele não tem aquela intimidade com o computador. Tanto não tem que ele não consegue nem ligar. Como que ele vai ligar, imprimir, imprimir. abrir o documento, imprimir, né? Para poder estar aí ensinando essa criança a tarefa escolar. E assim, não é nem só a tarefa, porque são vídeos orientadores, são vídeos aulas online, são materiais complementares, são tantas tarefas, né? Então, não é simples. Então, foi feita essa recomendação aqui, mas não foi ouvida, Não, né? Não foi assim, ouvida.
Bem, o que eu percebo, doutora, bem nessa questão ainda, não há um treinamento, além disso tudo, não existe um treinamento, né, para os professores, né? É, não vou nem falar aqui de antes, né, de quando não estava com ensino remoto, que continua muito também sem, né? Mas você vê que há o direito à educação inclusiva, né, até para as pessoas que estão entrando, que a gente vê que remete de muito tempo, né? Desde a década de 90, ela ganhou notoriedade com a Confederação de Salamanca. A gente vê que na própria Declaração de Salamanca fala, né, fala que a criança com deficiência tem direito a um ensino de qualidade em sala regular, tirando a questão daquele nome de salas especiais, que é a sala dos contraturnos escolares. Ela ganha uma notoriedade, o avanço legislativo foi muito grande, a gente vê na Constituição, o próprio Estatuto da Criança, a Convenção da ONU de 2006, conceituando quem seria a pessoa com deficiência, além do direito à saúde, óbvio, o direito à educação e igualdade de qualidades, e a gente vê também na LBI também, que fala, mas a gente, quando diz que é igualdade de oportunidades, não é igualdade de oportunidades, é justamente isso. Eu conheço pessoas que estão tendo aula online, que são crianças de 12 anos, né, que já está, mas elas acompanham, né? Mas uma criança de 11 anos que tem um déficit cognitivo, ela não consegue acompanhar. Primeiro, a criança com autismo, ela não consegue, dependendo, né, que cada criança é única. O espectro é muito amplo, vou dar um exemplo aqui, mas tem crianças que não conseguem esperar, nem conseguem sentar na frente de um computador, né? E aí nós temos aí os nossos alunos com deficiência visual, né, que não estão recebendo o material, né, até por conta do próprio isolamento, lembrando que a gente está num estado de exceção, né? Sim. E eu digo um estado de exceção, essa calamidade pela qual a gente tá passando agora, né? Então não tem condições nem da pessoa, muitas das vezes não tem condições da pessoa imprimir em braille e levar o material para ela, né? Existe essa situação também. Nós temos aí as pessoas com deficiência auditiva, né? E aí, tantos vídeos, os professores dando aula online, eu tenho certeza absoluta que não está tendo intérprete de Libras nessas aulas, né? Até agora eu não vi nenhuma. Se tiver, por favor, alguém me fala que escola que é essa, que eu quero parabenizar. Sim, lógico. E com relação também a esse pessoal que tem a deficiência cognitiva, a deficiência intelectual, olha só, até um mês atrás, né, um mês, 2 meses atrás, a nossa discussão era a seguinte: a luta, né, pela devida inclusão escolar dentro das unidades regulares. Né? A gente estava nessa luta, mostrando o que era direito, como que devia ser feito, o que tinha que ser feito, né? O que não estava sendo feito. Agora, a situação ficou capciosa. Por quê? Agora, o aluno não está dentro da escola, porque antes a gente estava lá assim, na escola está faltando o profissional de apoio escolar, a escola não está fazendo a devida adaptação curricular, né? A gente está tendo discriminação no ambiente escolar, a gente está tendo bullying no ambiente escolar, lembrando que a pessoa com deficiência, aquele aluno que possui uma deficiência, ele está mais ali propício, né, a ser uma vítima de bullying. Isso. Agora, esse aluno com deficiência, ele está em casa. Ele está em casa. Vamos partir do pressuposto aqui, porque a gente sabe que nós temos aqueles que estão em casa numa situação caótica, porque não tem pai, não tem mãe, não tem quem possa auxiliá-lo ali no aprendizado. Nós sabemos que nós temos muitas das situações são essas. Agora, vamos na outra situação. Vamos na situação em que esse adolescente, essa criança, e eu não vou além não, eu vou falar adulto também, tá? Nós não podemos nunca esquecer dos adultos, né? Então, esse aluno com deficiência, né? Ele está em casa, ele até tem
outras pessoas lá para poder imprimir tarefa, para poder tentar ajudar. Doutora Renata, nós que temos aí, né, nossos filhos atípicos, eu não sei Isso. como é que tá a situação aí não, mas aqui é bem complexo, porque como segurar um menino com déficit de atenção, um menino com deficiência intelectual, de frente a um computador por mais de 10 minutos? Alguém mais está passando essa dificuldade aí, gente? Por com quê? certeza. Nós não estamos aqui falando apenas como professoras, como advogadas, mas nós estamos falando aqui também como mães que estão passando por essa situação, né? Isso. Segurar uma criança com hiperatividade de frente o computador é muito difícil, não é mesmo? Então, Muito. nós temos aí toda uma dificuldade, né, maximizada. Por quê? Porque se a aula é online, ao vivo, o professor está lá do outro lado dando a aula e o menino está aqui. Isso. E nessa hora eu penso, gente, esse profissional de apoio escolar, como que aluno de inclusão com um comprometimento substancial, como que ele vai conseguir prestar atenção na aula se ele não tiver alguém ali o tempo todo voltando ele para a aula, né? Eu tô aqui durante o tempo que o meu filho tem aula, é o tempo todo, pegando a cabecinha, colocando para frente, a professora está falando, tentando simplificar aquilo que a professora está falando, explicando para ele, né? Mas e tem os vídeos também. Que dificuldade para colocar esse menino para assistir os vídeos. Acredito. E o tanto de tarefa que chega. São muitas tarefas, né? Agora vamos cair lá na Lei Brasileira de Inclusão, vamos visitar a Lei de Diretriz e Bases da Educação, as notas técnicas do MEC e vamos questionar o seguinte. Quando o aluno ele estava lá na escola, né, antes da pandemia, ele tinha que ter aí o seu currículo adaptado, né? E o currículo adaptado, pessoal, é muito importante que vocês não confundam currículo adaptado com tarefa adaptada. Por quê? A tarefa adaptada, ela é uma coisinha lá dentro do currículo adaptado. Isso. Né? Então a gente vai ter algumas flexibilizações, a gente tem que fazer o plano de ensino, né, individualizado do aluno. Sim. Agora, se a escola ela não fez o PEI, o plano de ensino individualizado, no começo do ano, como que a gente vai saber se esse menino agora, em casa, ele está aprendendo alguma coisa? Não, doutora Letícia aí, ó, Letícia Borges, nossa psicopedagoga. Como que essa família vai saber? Como que essa escola tá vendo tudo aquilo que a gente dizia, tudo aquilo que a gente cobrava? Quantas vezes nós rodamos o Brasil dizendo o seguinte, gestor, diretor, os professores precisam de capacitação. Capacitação na área da inclusão. Se isso fosse respeitado, se estivessem cumprindo o que deveria ser cumprido, esses professores hoje, eles estavam afiados para fazer o quê? Adaptação curricular, para fazer adaptação de tarefa, para poder mandar para casa do aluno a tarefa adaptada da forma correta. Sim. Não é mesmo? Tatiana, mas como que vai adaptar o livro? O livro está com o menino, a professora está com... Olha, uma coisa é a gente fazer a tarefinha, a professora pode muito bem criar a tarefa adaptada,
né? De uma forma mais Isso. simples, com um linguajar mais simples, com menos desenhos, com menos letras, com menos texto, para o aluno com Isso. Com deficiência menos intelectual. abstrato. Exatamente. E manda diferente. Manda separado. Tem que mandar separado. Se antes da pandemia já deveria ser assim, por que que agora não está sendo? Pessoal, a escola de vocês está mandando a tarefa adaptada para o seu filho? Antes deveria estar mandando, e agora? Mas, professora, mas é no livro, a tarefa foi no livro, ok, a professora ela tem uma cópia do livro lá, ela pode pelo menos, né, adaptar lá no livro, riscar, fazer, tirar uma foto, mandar para você conseguir adaptar da forma que ela acha que é a forma que a criança consegue fazer, tendo em vista que ela que acompanhava ele. A professora regente, ela sabe em que nível de instrução, qual é o repertório, quais são as habilidades que aquela criança possui. Afinal de contas, ela é a professora regente, ela é a professora responsável por aquela criança. Né? Então, ela sabe o que ele precisa. Ela sabe até onde ele pode ir. Não é mesmo? E aí, gente? E aí, eu concordo muito, acredito que, doutora, se esse treinamento tão falado, como você até mencionou aí, falou tanto em várias cidades, em várias palestras, em vários congressos, se existisse já antecipadamente essa capacitação, gente, é tão óbvio isso, a escola que capacita o professor para a inclusão, ela sai na frente. Né? E agora, nós estamos diante de uma situação de calamidade pública, uma pandemia, mas aquele professor, se tivesse sido treinado já há algum tempo, ele não estaria sofrendo tanto agora, até com as aulas remotas, né? Porque justamente ele conhece aquele aluno, ele sabe as habilidades sociais, as habilidades pedagógicas, porque justamente, doutora, a questão que a gente vai lá de trás, né? Quando o modelo da deficiência passou pelo modelo da prescindência, passou pelo modelo reabilitador, que é o modelo médico, hoje nós estamos no modelo social. E o modelo social fala que há, no caso, a gente vê que a educação inclusiva, ela surgiu, né? Ela ganhou notoriedade, inclusive, com a questão do modelo social de deficiência, que é justamente aquele aluno ali em sala de aula, ele, no caso, ultrapassar as barreiras atitudinais, né? A capacidade de aprendizado desse aluno, as potencialidades que cada aluno tem, porque a criança com deficiência, o aluno, ela tem suas potencialidades, não é porque ela tem uma deficiência que ela não tem, ela tem sim uma potencialidade em determinadas coisas. É lógico que tem aquela criança, aquele aluno que tem um potencial, uma habilidade em matemática, uma habilidade em leitura, uma habilidade em inglês. Mas aí é justamente isso, é enfrentar, e a escola ela não consegue, nem fez essa adaptação. E agora, né, diante desta pandemia, o problema o quê? Se agravou. O problema se agravou, porque, como a doutora mesmo falou, as aulas remotas não funcionam eficaz, não é uma forma eficaz para esse tipo de alunado, né? Por N questões, eu acho que não só as crianças os jovens, os adultos com deficiência estão com dificuldade, as crianças e os jovens também típicos estão, né? E a gente vê que realmente muitas escolas estão perdidas, né? Assim, nesse sentido, né? Sem previsão de volta. E aí eu vou mencionar aqui outra questão que eu acho que está gerando uma certa repercussão também, a questão do pessoal de apoio que acompanha essas crianças. Ah, tem uma pergunta aqui da Letícia, ó. Ah, é? Letícia está perguntando aqui, ó. Os alunos que têm já o profissional de apoio na escola, esse profissional poderia ir para casa para mediar a aplicação das atividades realizadas pela professora? Quer responder ou eu respondo, professora? Responda. Então tá bom. Letícia, é o seguinte, esse profissional de apoio, ele tem um vínculo, né, trabalhista com a escola.
Então, eu não sei até que ponto a escola se responsabilizaria por um funcionário que saísse do ambiente escolar e fosse para o domicílio desse aluno. Se acontecer alguma coisa com esse profissional lá, ou ele fazer alguma coisa, quem que vai se responsabilizar? Quem é o empregador? Como que vai ser essa relação? Eu acho que essa questão aí, ela, por enquanto, ela é bem difícil da gente abordar. Por quê? Porque essa relação trabalhista aí é da escola e do profissional de apoio escolar lá. Porque nós sabemos que, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, quem tem que remunerar esse profissional é a escola. Então, o vínculo é com a escola. Esse profissional ele vai poder se dirigir até um outro local, até porque nós estamos num estado de exceção, nós estamos vivendo um isolamento. Para a terapeuta do meu filho vir aqui, ela tem que chegar toda no EPI, não é? Para ela entrar aqui, ela chega de máscara, gorro, jaleco, né? Propé. E aí, esse profissional, ele também vai chegar assim na casa? Como que vai ser isso, né? Tá vendo tanto que é complicado? Nós temos uma relação trabalhista com a escola e não com a família. Por quê? Nos casos em que existe uma relação com a família, é diferente, né? Digamos que é a família que paga aquele profissional de apoio escolar, que a gente sabe que existem essas situações. Já é diferente, né? Por quê? A relação jurídica, a relação trabalhista ali é da família com o profissional, né? Agora, uma coisa que eu tô aqui falando e tô pensando em outra coisa. Eu tô com medo, né? Porque nós sabemos que as escolas dispõem aí de vários professores, vários profissionais de apoio escolar, né? E eu tô aqui pensando, vão ter escolas que vão demitir esse pessoal. Por quê? Porque o papel dele era ficar com o aluno. A partir do momento que não tem o aluno, vai ter escola demitindo esse pessoal, né? E eu chamo as escolas para a seguinte reflexão. De acordo com o que o Comitê Nacional e agora eu vou falar especialmente aí com relação para as escolas privadas, né? Sim. Agora, hoje é dia 16, ontem, dia 15, o Comitê Nacional dos Direitos Fundamentais, dos Direitos do Consumidor, expediu uma nota, né? Fazendo algumas considerações a respeito de um eventual desconto nas parcelas dos alunos, né? Então, veja só, o comitê e tantos estados também, via de seus ministérios públicos estaduais, federais, dos seus PROCONs, defensorias públicas, estão emitindo também notas técnicas. E o que está se dizendo mais ou menos nesta semana agora, que é diferente do que foi dito na semana passada, porque a gente tinha uma ideia alguns dias atrás, né? A ideia, até uns dias atrás, era o seguinte, que a própria Secretaria Nacional do Consumidor, ela dizia o seguinte, as escolas vão oferecer o regime remoto, ou elas podem antecipar férias, né? E por isso, ela vai estar cumprindo o seu papel, razão pela qual não há que se falar em desconto, nisso e aquilo, né? Só que aí veio a medida provisória 934, né? Sim. Logo depois, poucos dias depois, na verdade 4 dias depois, e disse o seguinte, que estava flexibilizando os dias letivos. Começou a flexibilizar os dias letivos. Então, assim, o pensamento do pessoal do direito do consumidor já começou
a diferenciar, né? Por quê? Porque agora eu vou ter, inclusive, dias letivos a menos. Então, de acordo com o comitê, e essa nota foi de ontem, né? O Comitê dos Direitos do Consumidor, ele disse o seguinte, que as escolas, elas vão ter que apresentar para esse aluno, para esse responsável legal desse aluno, ele vai apresentar o quê? Uma planilha de custos, mostrando como eram os gastos da escola antes Sim. da pandemia e como que vai ser o planejamento para depois da pandemia. E aí, a gente vai ter aí, matematicamente, como dizer se o gasto vai ser menor. Se o gasto for menor, a escola, né, espera-se que ela faça o quê? Que ela proporcionalmente dê um desconto para essas famílias. E o comitê, ele fala muito o seguinte para as famílias. Famílias, que é onde eu quero chegar com o profissional de apoio escolar. Famílias, vamos pensar bem. Não vamos para a resolução do contrato, não vamos rescindir, né, o contrato. Porque a partir do momento que você faz isso, isso vai implicar, inclusive, no não pagamento do pessoal que trabalha na escola. Então, isso. A gente tem aí essa reflexão de que se as famílias começarem a cancelar os contratos, a gente vai ter escola sem condições de pagar os professores. Não é mesmo? E eu faço essa reflexão com as escolas. Se vocês estão pedindo para que as famílias pensem nisso, pensem também que vocês têm responsabilidade social com essas pessoas. Se as famílias têm que ter responsabilidade social com a escola e com aquilo que está na escola, a escola também tem que ter responsabilidade social com aqueles que ali trabalham. Isso. Então, nós devemos aí também prestar muita atenção, porque vai ter profissional de apoio escolar sendo demitido. Quando você fala em profissional de apoio, até a questão do vínculo com a escola, você até remeteu aí essa situação da família, é muito comum, né, também, eu acredito que aqui é muito, quando o profissional de apoio é contratado pela família, né? Pela própria família, a opção que a família faz em ter uma pessoa especificamente dando mais atenção para aquela criança dentro de sala de aula, é muito comum se contratar, tá? Mas aí a pergunta também, a reflexão que eu faço, até quando a colega pergunta se essa pessoa pode vir na sua casa, existe também outros questionamentos, por mais que exista uma relação de trabalho entre família, no caso, eu estou falando o exemplo da família, família e profissional de apoio, às vezes, no momento atual, eu conheço casos que o profissional de apoio não quer ir. Né, e não tem regulamentação. Não existe. Não existe. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não quer sair. Né? Deixa o governador saber que esse menino tá vindo aqui em casa. O governador vai bater aqui para me multar. Pois é. Então, assim, eu vi que tem famílias que tem até escolar mediador que não quer ir. Doutora, não quer ir, não quer, mesmo quando a família até oferece o carro para ir buscar, para ela não ter que vir de ônibus, mas ela não quer ir. Mas aí a pergunta gera grandes repercussões. A família, a questão de ordem econômica, tem que pagar SAT em casa, né? No caso, aí, lógico, pela responsabilidade moral, pela questão justamente você. Mas tem pessoas que dizem, não vou pagar, porque ela não está trabalhando, né? É o mesmo, então, assim, olha, é o mesmo caso de outras profissões, né? Quantas são as pessoas que possuem trabalhadores que vão à sua casa, como, por exemplo, alguém que esporadicamente vai, jardineiro, né? Tantas outras pessoas que vão e agora não estão indo e não estão recebendo, mas tem gente que continua pagando. É a questão da responsabilidade social, é da questão da moral. Só que
a gente tem que levar em consideração também que tem muita gente que não está pagando porque realmente não está Não conseguindo, tá, recebe. né? Então, assim, é uma cadeia. A gente está num estado de É o exceção efeito dominó. tão atípico, né? Que está muito difícil da gente dizer isso pode, isso não pode. Muito difícil. Como que Isso. você vai obrigar um profissional de apoio escolar, mesmo que ele tenha uma carteira assinada com você, como que você vai obrigar Isso. ele a ir lá na sua casa? E na sua casa. Ficar lá com Você a não sua está criança conseguindo. no quarto, entendeu? Assim, é complicado, né? Olha, eu não sei o seu filho, mas o meu, ele lambe tudo. É mão na boca, é passando a mão na cara da gente o tempo todo. Então, assim, Não, a ele não faz. exposição, a exposição é grande também, né? É, realmente, nesse caso, não, ele não faz, não. Ele não tem esse estereótipo, não tem, no caso, essa mania, essa coisa. Mas é uma criança, né, doutora? É uma criança que gosta de abraçar, que vai. Conheço casos Sim, aqui que tem terapeuta que está indo, chegando, que a mãe não abre mão, mas sim, é sim. aquela. Tem famílias que é assim, mas assim, é como você disse, é um efeito dominó. Às vezes a família não paga porque também a família deixou de receber, né, Exato. aquilo, né? É uma coisa assim que realmente a gente não sabe como é que vai parar, e nem temos hoje no momento um período de dizer que essas escolas, quando essas escolas vão voltar, né? Pelo que eu estou vendo, né? Então eu acredito que as admissões vão ocorrer ainda. Hoje teve aqui, justamente você falou, uma nota pública, né? Entre OAB, sindicato, defensoria pública, justamente sobre isso, né? Questão da como vai ficar essas mensalidades, o PROCON municipal, várias entidades se organizaram, emitiram uma nota pública, justamente falando da dispensa de multa, da questão da rescisão Isso mesmo. contratual, né? E a gente não pode deixar de alertar os pais de crianças com deficiência que têm profissional de apoio escolar na escola para o seguinte: vão ser exigidas agora essas planilhas de custos para a Sim, escola poder comprovar se está tendo agora nesse período que vai ser planejado daqui para frente, se o gasto ele realmente caiu ou não. Se houver uma diminuição nesse gasto, essa sim, diferença vai poder ser repassada em forma de desconto para a família. Agora, meus concordo. queridos pais de alunos com deficiência, que possuem profissional de apoio escolar, não é pelo fato do seu filho ter um profissional de apoio escolar que a escola vai poder negar desconto para você, ok? Então, fiquem Sim, muito atentos a isso. A escola sim, não pode negar desconto para as famílias que possuem um aluno com com deficiência. deficiência. Não Sim. aceitem de forma alguma. Isso, exatamente. Os custos devem ser repassados de outra ordem, né, doutora? Sim. Custos Doutora, de... duas questões aqui. Tem Sim, alguém perguntando sobre homeschooling, né? Que é completamente diferente de regime remoto. A gente vai ter que fazer uma outra live para falar só de homeschooling, porque é um assunto sim, bem extenso, né? Dá para ficar falando sim. horas e horas e horas. É, é. E a gente só tem mais 4 minutos, né? Que senão o Instagram já vai derrubar a gente. Ah, tá. Então, E, e num outro momento a gente pode falar de homeschooling, mas, pessoal, homeschooling é diferente, porque o homeschooling, quem fica responsável pelo estudo do aluno são os pais. Então, nesse sim, momento agora que a gente está vivendo regime remoto, a escola está mandando tarefa, a escola que está direcionando tudo, a escola está mandando vídeo. Então, é a escola que está mandando em tudo. Não tem nenhum mandando, pingo de exatamente. homeschooling aí, não. Tá bom? É bem diferente, tá Bem ok? diferente. Teve alguém ali também que falou que o filho dele lambe a parede do elevador. Pega aqui, companheiro. Tamo junto. Essa é ótima. Nesse caso, realmente o risco é maior, viu, doutora? Sim, sim. Mas enfim, mas é isso aí. Eu acho que vamos fazer outra com outra. O assunto não esgotou, muitos questionamentos. Vai vir aí ainda muitos questionamentos, né? Porque essa situação não vai ser a curto prazo, né?
vai haver muitos questionamentos, já está tendo aqui muitas questões aqui em relação a esse repasse, família já em cima, sem querer pagar a mensalidade, escola, porque muitas escolas já eram férias, né? Mas as férias agora já se encerraram, né? Então, férias Sim. coletivas, então agora já é outro questionamento. Mas passo a palavra aí para que o tempo está acabando. Passa aí para você, doutora. Eu não estou Ué, vendo as mensagens, não. não, eu estou assistindo Não. aqui algumas mensagens aqui. Para Então, olha, mim, pessoal, esse assunto, a educação inclusiva, ela é um assunto que dá pano para manga. Se antes da pandemia já era difícil da gente lidar com isso, imagina agora. Mas o importante é que vocês saibam que vocês têm formas de ser defendidos. Né? Nós temos ferramentas dentro do direito. Procura um órgão de defesa. Se você achar que o seu direito ele está sendo desrespeitado, procura um órgão de defesa. Não deixa que o seu filho, ou se você é a pessoa com deficiência e está passando pela situação, você tem autonomia, não deixa que as escolas te desrespeitem, tá bom? Você tem condições, a gente não pode deixar. Essa live, ela vai ficar disponível pelo período de 24 horas. Eu vou tentar salvar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas, de qualquer forma, ela vai ficar disponível por 24 horas, tá? Então, vocês vão poder assistir desde o início. Eu vou convidar a doutora Renata para ela se despedir, para depois eu poder encerrar. Ah, tá. Doutora, muito obrigada. Agradeço demais, né, a participação. Muito bom falar de um tema tão com tantas repercussões, com tanto pano para manga realmente, né? E a coisa ela fluiu mais agora, justamente já era um assunto, vamos dizer, um assunto revolucionador, e agora em épocas de pandemia parece que o negócio acirrou mais. Mas muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Vamos fazer outras, enfim. Pessoal, muito obrigada aí para quem compareceu. Um abraço afetuoso. Quem quiser, no caso aí, como a doutora falou, deixa aí salvo para depois quem quiser rever, tá? Um abraço e tchau, tchau, doutora. Doutora Renata Vilarim, muito obrigada pelo convite. Nos veremos em outro momento. Breve. E relembrando, pessoal, doutora Renata, autora do livro Direito à Educação Inclusiva para Crianças com Espectro Autista, tá bom? Muito obrigada. Tá, doutora, obrigada. Até a próxima live, Até doutora. A próxima. Então, gente, é o seguinte. Então, vai ficar salvo aqui, tá? Por um tempinho para vocês. Né? E posteriormente a gente faz outras lives. Lembrando que hoje, às 20 horas, eu vou estar falando com a doutora Caroline Santos, que é a presidente da Comissão de Direito Médico e Sanitário da OAB de Goiás, para a gente falar sobre a situação das pessoas com deficiência que vão ser internadas. E aí, meu filho tem deficiência intelectual. Se ele pegar Covid-19, como que vai ser a internação dele? Como que vai funcionar? O que eu posso pleitear? Não percam hoje, às 20 horas, aqui no nosso perfil, tá ok? Gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês novamente. E até a próxima, tá bom? Boa noite.